que a senhora vira meme? Porque a senhora fala muita bobagem. Muita bobagem. Tá entendendo? Isso que a senhora acabou de fazer aqui é um outro evangelho. Não é o evangelho da graça, nunca foi, nunca será. Então, resumindo, eu, Eric, Raffner, o Carpano, tá certo? Nós combatemos esse falso evangelho que vocês pregam. Esse falso evangelho tem que ser combatido. Os apóstolos, nos dias deles, eles combateram também um falso evangelho. Os pais apostólicos também. Tá entendendo? Os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores combateram um falso evangelho. E nós, desses dias contemporâneos, temos que fazer também a mesma coisa. Por quê? Porque o falso evangelho vai levar muita gente para a perdição. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos. E ele, Jesus, vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês que praticaram iniquidade. Veja, fizeram tudo em nome de Jesus, mas era iniquidade. Ou seja, passaram a vida toda no falso evangelho, achando que estavam salvos, quando na realidade não estavam. Por quê? Porque viveram a vida toda no falso evangelho. E nós estamos aqui na plataforma justamente para tentar tirar do falso evangelho o maior número de pessoas possíveis. Muitos vão resistir, muitos não vão querer nos ouvir, tá entendendo? Por quê? Porque eles amontoaram para si falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, seguiram falsos profetas. Essas pessoas vão ouvir da boca de Cristo naquele dia, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. As ovelhas de Cristo ouvem a voz do bom pastor, eles seguem. Porque essas pessoas não querem seguir o nosso conselho, porque elas não são ovelhas de Cristo. Elas preferem o falso evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho das heresias, o evangelho do misticismo, do sincretismo religioso, do paganismo. Eles preferem esse tipo de evangelho. E vão escutar da boca de Jesus, Mateus 7, 22. Leia aí. E naquele dia, muitos me dirão, Senhor, a gente fez tudo em teu nome. Jesus vai dizer, rapaz, eu não conheço nenhum de vocês. Passaram a vida toda dentro de uma seita. Mesmo que foi em meu nome, passaram o tempo todinho dentro da seita, vivendo um falso evangelho, um outro evangelho que Jesus, nunca pregou. Jesus nunca pregou e nenhum dos seus apóstolos ensinaram. Ok? Então, é essa a nossa missão. Tirar o maior número de pessoas do falso evangelho. Ele existe, está aí. Ok? Muita gente está abraçando o falso evangelho. Gente, não é brincadeira, não. Você vê aqui a plataforma, o que tem de falso profeta na plataforma, misturando o evangelho com política, misturando o evangelho com bruxaria, feitiçaria, misturando o evangelho com prosperidade, misturando o evangelho com triunfalismo, misturando o evangelho com tanta coisa que não é bíblica. Tá entendendo? E muitos seguirão essas pessoas pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, que é o evangelho. O caminho da verdade é o evangelho. Mas graças a Deus que Deus tem levantado um remanescente, tem levantado pessoas com coragem para denunciar o falso evangelho. E enquanto o Pai do Céu me der fôlego de vida, eu vou estar aqui na plataforma denunciando vocês. Denunciando o falso evangelho, denunciando essas bruxarias, feitiçarias que vocês promovem aqui na plataforma, que não corresponde ao evangelho da graça. Por quê?
Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, confronta. Todos os dias nós precisamos ser confrontados pelo evangelho, na nossa conduta, comportamento e caráter. Se o evangelho da graça não nos confronta, é porque o sal perdeu o sabor. Para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Crente que se diz crente, crente que serve a Deus, crente que segue a Jesus, ele precisa ser todo dia confrontado pelo evangelho. E o evangelho confronta mesmo. Para que a gente ande na linha, para que a gente ande nos trilhos, para que a gente ande na presença de Deus. É o evangelho é confronto. Ok? Para o pecador, o evangelho para o pecador é confrontá-lo no seu pecado, mostrar o seu estado de miséria e mostrar também a saída. A saída é Jesus. Então o evangelho para o pecador é confronto contra o pecado. Mas para nós que somos salvos, o evangelho nos confronta a andarmos na presença de Deus. Na nossa conduta, comportamento e caráter, o evangelho nos confronta. E aí, bichinho, como é que tu tá? Tá andando na presença de Deus? Tá perseverando na fé, na oração, no partido do pão, na comunhão, nas orações? Como é que você tá? Na doutrina dos apóstolos, você está perseverando? Então é assim, o evangelho confronta o salvo, o eleito, para que ele ande na presença de Deus. E o evangelho também confronta o ímpio no seu pecado, para que ele se arrependa e confesse Jesus como Salvador. Isso é o evangelho. Na pregação do evangelho não existe esse negócio de Jesus te ama. Não, nenhum apóstolo pregou Jesus te ama. Agora os apóstolos pregaram, olha, arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a pregação do evangelho. Você, quando anunciar o evangelho, chegue para o pecador e mostre para ele o estado de pecado que ele está e que ele necessita de salvação. Necessita de salvação, necessita se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Salvador. Mas tem gente que, aprendeu esse outro evangelho. Não, Jesus te ama e tem um plano na tua vida, quer mudar a tua história. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é muito importante para Deus. Mentira! Mentira! O evangelho tem que confrontar. Quem tem que trazer o pecador ao arrependimento? Ele tem que entender que sem Jesus ele está condenado. E isso só é possível quando você prega o evangelho, expõe o evangelho, expõe o que é o pecado, expõe as consequências do pecado, e se morrer no pecado, está perdido. Isso é a pregação do evangelho. Nós que estamos aqui na plataforma, estamos tentando tirar da alienação, da idiotização, do analfabetismo funcional, o maior número de pessoas possíveis que estão presas nessas seitas com o rótulo de cristianismo, mas não tem nada de cristianismo. O evangelho é outro. Não é o evangelho da graça. Ok? É essa a minha missão. E eu vou fazê-lo até a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso.